Pastor Dr. Luiz de Matos, dando sequência no nosso seminário de escatologia, gravando agora o vídeo de número 6. Amados, nós vimos no último vídeo que nós necessitamos estarmos realmente preparados. Sem o quê? Apesar de desejarmos participar do arrebatamento da igreja, isso pode não acontecer. Porque nosso encontro com a eternidade, o momento do cessar da nossa existência aqui, também pode ocorrer a qualquer momento, porque a morte está aí à espreita de todos nós. Então nós temos dois momentos diferentes através dos quais podemos ir para a eternidade. O momento da morte individual ou o momento do arrebatamento da igreja de forma coletiva. Ok? Meus amados, vamos ver agora que os ensinamentos a respeito do arrebatamento da igreja, eles são apresentados na nossa Bíblia através de Paulo, o apóstolo. É Paulo quem efetivamente nos ensina sobre o arrebatamento da igreja. Temos dois textos, ambos de Paulo, a respeito do arrebatamento da igreja, que é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 16, e também 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Vamos ler esses textos, meus amados, porque eles são os textos que nos ensinam sobre o arrebatamento. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem em Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem e ouvida a voz de arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Temos também o texto de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52, que diz assim: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados, todos nós seremos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Amados, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos, seremos transformados. Amados, Paulo ensina através desses textos que o arrebatamento da igreja é um só para todos os seus participantes, seja os que estão aqui nessa vida, seja os que já partiram para a eternidade. Paulo ensina que aqueles que já partiram, aqueles que dormem no Senhor, não chegarão primeiro do que nós, os que estivermos vivos aqui. Porque Paulo ensina que chegaremos juntos. Isso está no versículo 15 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. De modo algum nós, que estamos aqui, precederemos os que dormem. Por essa razão, amados, os mortos que estão lá no paraíso precisam ressuscitar antes do arrebatamento, a fim de participarem dele como todos os outros. Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Mas na sua parte final, diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvido a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus.
E aí vem o que interessa. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo ensina que os mortos ressuscitam e então haverá uma transformação para todos, tanto os que estavam vivos quanto os que estavam mortos, porque ressuscitaram antes para o arrebatamento. Ok? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos vamos passar pela experiência da morte, mas todos seremos transformados, porque os mortos ressuscitarão primeiro. E a transformação será para todos. Amados, essa transformação será a mudança que transformará esse nosso corpo mortal, esse nosso corpo físico, esse nosso corpo perecível, num outro corpo chamado corpo de glória, que vamos ter após o arrebatamento da igreja exatamente por causa dessa transformação. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 21, ele fala sobre esse corpo, o que temos agora, ele chama de corpo abatido, e ele fala do corpo para o qual nós vamos ser transformados, chamando de corpo glorioso. Ok? Então, meus amados, haverá uma mudança na estrutura desse corpo que nós temos para um novo corpo que vamos adquirir para a vida eterna. E a diferença é tão brutal, é tão marcante, porque se nós lembrarmos que esse corpo físico veio do pó, através de uma metamorfose, transformando o pó em carne, ossos, nervos, cabelos, etc., onde esse corpo não tem nada que lembre o pó, pela metamorfose, pela transformação, esse corpo aqui será transformado num outro, cuja diferença é tão marcante quanto. Ok? Não dá para imaginar o corpo da transformação. Não dá, gente. Só quando estivermos lá e vivenciarmos esta experiência. Paulo chama esse corpo que nós receberemos, em virtude da transformação, de corpo espiritual. É só ler 1 Coríntios capítulo 15, verso 44. Ali Paulo diz que nós somos semeados em forma de um corpo animal, mas na ressurreição o corpo será espiritual. E aí Paulo diz, se há esse corpo aqui, com certeza haverá o outro, porque o outro será consequência da transformação desse. Amados, trata-se de um corpo no qual viveremos para toda a eternidade sem fim. Tal corpo será muito diferente desse que temos aqui. A diferença será tão intensa que nós não conseguimos sequer imaginarmos. Mas nós podemos resumir que o produto dessa transformação fará do nosso corpo um corpo muito semelhante ao corpo de Jesus após a ressurreição. Amados, depois do arrebatamento da igreja, tristeza e dor nunca mais. Doenças, dificuldades, problemas, obstáculos intransponíveis, nunca mais, amados. O novo corpo que receberemos na transformação, ele não estará sujeito às limitações dessa vida, como, por exemplo, doenças ou dores, envelhecimento ou processos degenerativos, fraqueza, cansaço, astenia. Esse corpo que nós vamos receber não estará mais sujeito ao pecado, nós estaremos livres do pecado eternamente. Esse corpo também, a Bíblia resume de uma forma bem importante, que será muito semelhante ao corpo do Senhor. Amados, comparando esse corpo com aquele,
Nós temos que esse é corruptível, aquele é incorruptível. Nós temos que este é mortal, aquele é imortal. Este corpo aqui tem limitações nessa vida, o outro não tem nenhuma dessas limitações. Esse corpo aqui é sujeito ao pecado, o outro jamais pecará. Esse corpo aqui, ele é terreno, veio da terra, ligado com Adão, mas o outro, ele é celestial, ligado com Jesus. Aleluia. Esse corpo material, ele é terreno, o outro é celestial. Esse corpo material é natural, o outro é espiritual. Esse corpo é sujeito a canseira, fraquezas e limitações, o outro é cheio de glória e de poder. Esse corpo tem raízes na terra, o outro tem ligação com o céu. Esse corpo é passageiro, o outro é permanente. Esse corpo tem ligação com Adão, o outro tem ligação com Jesus. Ok? Alguns termos, algumas referências para essas comparações. 1 Coríntios capítulo 15, verso 49, 1 Coríntios capítulo 15, verso 44, verso 43, e verso 42 também. Tudo de 1 Coríntios capítulo 15. Ok, meus amados? Ok? Maravilha. Então nós vamos chegando agora ao final de mais um vídeo, chamando a atenção de todos vocês que não perca nenhum desses vídeos, gente. Ensino sobre o arrebatamento da igreja é coisa profunda, é coisa necessária, é coisa muito séria. E condições de ensinar sobre isso caracteriza muito poucas pessoas. Nós estamos aqui ensinando a respeito desse fato, desse fenômeno, de uma forma profunda, de uma forma extremamente bíblica, de modo a tornar esse canal um canal rico em ensinos bíblicos da Palavra de Deus. Ok, meus amados? Faça a sua inscrição, temos vários vídeos, ok? Faça uso desse canal, aprenda a respeito da Palavra de Deus, do Reino de Deus, porque o conhecimento, amados, traz temor a Deus, e o temor a Deus traz sabedoria, e a sabedoria, meus amados, nos conduz para o céu, porque ela vai nos dar condições de fazermos as melhores escolhas. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos continuarmos aqui andando com Jesus.